Ok, então bom dia a todos e todas. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas à nossa aula magna no semestre 2024, do mestrado acadêmico em filosofia da Universidade Estadual do Paranaíba. Nós teremos hoje a abertura oficial do nosso semestre com a presença de um dos nossos membros do corpo docente que está atualmente em estágio pós-doutoral na Universidade de Brasília. Esse é um momento de dupla alegria para a gente, porque nesse semestre 2024 nós temos a abertura de mais uma turma do nosso mestrado, seria a sexta turma. No caso, nós temos a turma 2024, que é a nossa maior turma em termos de quantidade. Em termos de quantidade de discentes. É uma alegria muito grande nós podermos informar que nós estamos em crescimento, não apenas em qualidade, mas também em quantidade, o que demonstra o nosso impacto regional, o nosso impacto social. Certo? Isso é muito importante para a manutenção de um programa de pós-graduação. Com certeza vai para o nosso relatório com muito orgulho, muita alegria. E abre também uma perspectiva de crescimento e uma necessidade de crescimento não só nessa perspectiva discente. Também temos a alegria de dizer que o nosso corpo docente está crescendo. Nós tivemos também um processo de credenciamento, onde nós temos novos professores no nosso colegiado. Temos mais 4 professores permanentes, professores da casa, e temos também mais 3 professores, um permanente e 2 professores que são colaboradores. Então, as 6 professores entram para compor o nosso colegiado. É uma alegria muito grande também poder contar com colegas que vão comprando essa ideia e vão participando e fazendo com que o MAP ele não apenas cresça, mas principalmente se consolide no cenário filosófico brasileiro. Então, no caso, a ideia é crescer mais. A ideia é nós chegarmos ao status de um programa. O programa ele é constituído não só por um mestrado, ele é constituído também por um doutorado. Então, a nossa meta, eu sei que vocês vão nos ajudar contribuindo com isso, né, é de, ao passar de no máximo 2 avaliações quadrienais, nós conseguirmos a proposta de um doutorado. Então, nós estamos em plena avaliação, ela se conclui agora com o ano de 2024, abre-se uma nova avaliação quadrienal 2025-2028, nós vamos trabalhar forte nessa quadrienal 25-28, para consolidar e quem sabe já receber o crivo para 2028, quiçá, né, nós temos um APCM, né, mas no mais tardar 29, 30, 31, 32, isso é uma meta. É uma meta real. Então, quem sabe a gente consiga antes, mas existe uma meta real que nós vamos buscar. Então, sem mais delongas, eu chamo à mesa, convido à mesa o nosso convidado, palestrante, professor, doutor José Edmar Lima Filho. Seja o nosso palestrante. Assente-se por gentileza à mesa. Professor Edmar é graduado em mestre em filosofia, graduado pela Universidade Estadual do Paranaíba, mestre em filosofia pela Universidade Estadual do Ceará e doutor em filosofia pela Universidade Federal do Ceará. Especialista em Kant e Ludwig Feuerbach. E hoje, como eu já disse, faz uma pesquisa pós-doutoral na Universidade de Brasília, justamente sobre a filosofia do Rio de Fogo, né, Ludwig Feuerbach, do qual também recentemente publicou, né, está lançando hoje também um livro específico sobre os anos de 1840, onde a filosofia de Feuerbach ela impacta não somente do ponto de vista filosófico, né, que é a
principal da filosofia do Feuerbach é de poder expandir-se para além do mero metafísico, do mero filosófico teórico, né? Então, os campos da ética, da política também são abordados nessa proposta filosófica do Feuerbach. Então, seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado por aceitar o convite. A fala é sua. Bom dia, pessoal. Bem, hoje queria começar agradecendo ao professor Marcos pelo convite para estar aqui com vocês nessa manhã, para fazer essa fala de iniciação do semestre letivo, né, da pós-graduação. Para minha alegria, é a segunda vez que eu tenho a oportunidade de abrir o semestre do mestrado. Então, para mim, isso eu fico muito feliz. No ano passado, nós abrimos o semestre, 2022, segundo semestre de 2022, nós abrimos o semestre justamente com o lançamento de um outro livro, né, sobre Feuerbach, que eu organizei, junto com a colaboração de alguns professores, alguns da casa, né, como o professor Renato, mas com professores de outras instituições, de outros países. Nós tivemos uma repercussão muito boa desse material e naquele momento, em 2022, eu estava concluindo um projeto do BPI, da FUNCAP, né, e fazia parte do escopo do projeto o lançamento de uma obra. Então nós fizemos isso e abrimos o semestre naquela ocasião. E hoje eu tenho a alegria de publicar esse outro livro, né, que na verdade é resultado das minhas pesquisas de doutorado, a minha tese de doutoramento, que nesse período de pesquisa de pós-doutorado eu pude revisitar, aprofundar, complementar algumas coisas, né? E sobretudo no segundo capítulo, que é o ponto mais diretamente sobre o qual nós falaremos nessa manhã, e que, né, nós conseguimos concluir com a publicação desse material que nós apresentamos aqui à comunidade acadêmica nesta manhã. Já tem um outro livro para sair, que inclusive é com os alunos do mestrado, nós organizamos, eu e o professor Claudenir, que chama Política e Religião em Perspectivas, está na editora, então eu espero que proximamente a gente possa também fazer o lançamento desse livro aqui na universidade. Como disse o professor Marcos, eu estou desenvolvendo uma pesquisa de pós-doutorado junto ao programa de pós-graduação em filosofia da Universidade de Brasília, né? E a minha pesquisa atualmente, ela se orienta a uma investigação mais detida sobre um tema que não existe ainda, né, nenhuma pesquisa demorada sobre ele no pensamento de Feuerbach, que é o tema da linguagem. Tenho feito uma pesquisa que tem me dado muita dor de cabeça, muito cansaço, mas também muitas alegrias, sobre o tema da linguagem. E o grande responsável por isso é aquele cidadão ali, ó, o professor Hermínio. Porque na minha graduação em filosofia, que eu concluí com muito orgulho aqui nessa universidade, o professor Hermínio foi me apresentar esse tema da linguagem. Eu estudei um outro Ludwig, que não é o Feuerbach, mas é o Wittgenstein, né? Eu trabalhei com esse tema da linguagem na graduação e isso ficou como uma sombra que me acompanha, né, por onde eu vou. Eu não consigo deixar de encontrar alguns vestígios dessa temática nas leituras que faço. E notei que esse é um grande vácuo nas pesquisas sobre Feuerbach. Geralmente, quando a gente vai falar sobre esse autor, que é um autor do século XIX, nós, na maior parte das vezes, o conhecemos pela sua obra talvez mais impactante no cenário filosófico, que foi A Essência do Cristianismo, que é um texto publicado em 1841. Mas não é o único texto do Feuerbach e, enfim, Feuerbach produziu muito, mas pouca coisa nós temos disponível na nossa língua, né?
E isso fez com que os estudos sobre Feuerbach ficassem muito concentrados nessa obra e especialmente num problema que é de fato um problema de base na discussão desse autor, nesta obra, que é a discussão do problema de Deus a partir da essência humana. Há quem diga, algumas leituras, existe um comentador do Feuerbach que é pouco conhecido, que é o Hans Martin Sass, alemão, que ele diz que há muitos aspectos na filosofia do Feuerbach que o filia a uma determinada corrente de pensamento que, de certo modo, extrapola aquilo que vinha sido discutido na filosofia, sobretudo até o século XVIII, marcadamente pela filosofia de matriz kantiana. Se a gente observar com cautela, a gente vai ver que o final da crítica da razão pura de Kant, por exemplo, é muito marcado pelo desenvolvimento de 3 ideias fundamentais que Kant, ali, naquela ocasião, diz serem as ideias transcendentais, que são formuladas pela razão no seu interesse de achamento do incondicional. No prefácio da Crítica da Razão Pura, o Kant diz, no primeiro prefácio, ele diz que há questões que se impõem à razão humana, das quais ela não consegue fugir, porque são impostas pela sua natureza, mas para as quais ela também não consegue dar resposta, porque superam as suas capacidades. E essas questões são propriamente as questões da metafísica clássica, né? Nomeadamente as questões de Deus, da imortalidade da alma, a questão da liberdade, né? O conceito de mundo, um conceito, que eu vou botar entre aspas, porque para o Kant não é bem um conceito, mas a noção de mundo. Tudo isso é discutido numa terceira seção da Crítica da Razão Pura, chamada Dialética Transcendental. E o Kant vai mostrar quais são os problemas que a gente chega quando a gente tenta conhecer essas coisas. A gente cai em problemas que nos dirigem à ilusão de conhecimento. Por isso, a terceira seção da Crítica da Razão Pura tem um aspecto negativo. O grande interesse da terceira seção da Dialética Transcendental é nos prevenir do erro, de achar que pode ser conhecido aquilo que supera os limites da sensibilidade. Ponto. Então, o Sass diz que, a partir disso, né, a filosofia pós-kantiana é profundamente impactada por essas questões que decorrem da crítica da razão. E há quem enxergue, por exemplo, que todo o idealismo alemão ele decorre diretamente dessas ideias transcendentais apresentadas por Kant na crítica da razão. O próprio idealismo subjetivo de Fichte, né? A ideia do eu, como um reflexo da busca pelo eu transcendental kantiano. Né? A ideia de natureza, a filosofia da natureza do Schelling, seria um desenvolvimento da tentativa de compreender essa ideia de mundo, né, que é postulada lá na Crítica da Razão Pura, e o próprio idealismo absoluto hegeliano como uma tentativa de compreensão do que é esse absoluto kantiano, né, a ideia de Deus, por exemplo. É uma possível interpretação, né, sobre o idealismo alemão. Claro que isso é muito geral, né? Precisaríamos entrar em um detalhamento maior, mas aí é um outro ponto, é uma outra aula. Não dá para a gente fazer esse aprofundamento aqui. O fato é que o século XVIII é muito prolífico nesse sentido, né? Naquilo que ele propõe e naquilo que é consequência direta daquilo que foi desenvolvido por esses pensadores. Muito bem. Chegamos ao século XIX, que é marcado sobremaneira pela filosofia hegeliana e pelos discípulos diretos de Hegel, no primeiro momento. Há aqueles que vão acolher tudo o que Hegel diz e reposicionar aquilo que Hegel diz na história da filosofia. Há aqueles que, inclusive, tentam escrever nos jornais alemães, né, de que depois de Hegel não há nada mais para se fazer em filosofia, porque Hegel já tinha conseguido, né, tudo. Não há mais nenhuma novidade. Hegel já teria acabado no sentido de completado, né, a filosofia. E há aqueles que, à diferença desses primeiros, começam a enxergar alguns problemas
sobretudo de natureza metodológica, na filosofia hegeliana, e que dão espaço para uma série de questionamentos. A esses, esses pensadores, eles, sobretudo, enxergam um problema muito grave no que diz respeito ao problema do começo do filosofar. Esse é o caso da esquerda hegeliana. É o caso da esquerda hegeliana, nomeadamente o caso de Feuerbach, que é o autor do qual nós falaremos. Feuerbach olha para a filosofia de Hegel, de quem ele foi aluno. Aliás, Feuerbach tem uma história interessante, porque ele não queria fazer filosofia, ele queria fazer teologia. Ele vem de uma família em que isso era muito forte. O pai dele era muito erudito, muito culto. Inclusive o pai do Feuerbach é muito estudado no direito, na área criminal. E, bem, ele tinha uma influência da erudição dos pais muito grande, sobretudo do pai. E ele tinha a intenção de fazer carreira na teologia, ele queria ser pastor. Mas um dia ele foi para uma aula de Hegel, e ele se encantou. Dizem que Hegel era um excelente professor, embora seja um péssimo escritor. Se a gente vai ler um texto do Hegel, a gente tem que se benzer 100 vezes para ver se entende um parágrafo. É uma desgraça. Mas ele falando, dizem que cativava muito as pessoas. Há algumas piadas que sempre voltam quando a gente fala nesse tema, que era meio que do ciúme que tinha o Schopenhauer, porque as aulas do Hegel eram tão concorridas que aconteciam em auditórios lotados e o Schopenhauer tinha 2, 3 pessoas tristes, normalmente, que estavam ali, acompanhando o que ele dizia. Mas dizem que Hegel era um professor que cativava muito o interesse dos alunos pela filosofia. E não foi diferente com Feuerbach. Ele ficou profundamente tocado pela exposição do Hegel e decidiu abandonar a teologia e estudar filosofia. Vejam só. O que o hegeliano não faz, Abandonou então a teologia para estudar filosofia. E ele inclusive chegou a escrever uma carta para o pai dele. É muito emocionado. Mandou uma carta para o pai dele, disse que tinha se encontrado, a partir de uma aula de Hegel e que queria estudar a filosofia e tal. O pai dele lhe respondeu: cuidado, essa história de que em uma pessoa há a verdade, cuidado, fique sempre com o pé atrás. O pai dele foi muito atencioso com essa carta, mas também lhe deu algumas sanções, porque se esperava muito do Feuerbach. Enfim. Mas o que é que o Feuerbach percebeu já na sua juventude, como aluno de Hegel? Que parecia haver no pensamento hegeliano um elemento muito produtivo, como a ideia da dialética, mas, por outro lado, essa dialética, enquanto método, ela carecia de um diálogo honesto com aquilo que não é a especulação. Então, o Feuerbach reconhecia ali no pensamento de Hegel uma coisa muito positiva. No entanto, enxergava também alguns problemas de base que, segundo ele, eram incontornáveis. E esse problema diz respeito ao problema do começo do filosofar, a partir de onde a filosofia deve elaborar o seu discurso. De onde nós começamos? Nós começamos daquilo que não filosofa. Se a dialética pressupõe a contraditoriedade, a dialética hegeliana, vai dizer Feuerbach em 1839, numa obra chamada Para a Crítica da Filosofia Hegeliana, ela carece exatamente do elemento que se opõe à abstração, carece da empiria. E por conta disso, a filosofia hegeliana, ela não passa de uma especulação, uma abstração que não encontra fundamento, segundo Feuerbach, num diálogo sincero com a realidade material, com a empiria. E isso faz com que Feuerbach volte o seu olhar à necessidade de preencher essa lacuna,
de ir à empiria, de ir à sensibilidade, etc. Eu estou falando de tudo isso porque isso é importante para a gente dar o próximo passo, tá bom? Isso, não está exatamente aqui no meu texto, mas isso é necessário no meu modo de entender, pelo menos por enquanto. Tudo bem até aqui? Como é uma aula, tá, pessoal? Eu não queria que fosse também só ler, né? Eu poderia fazer isso, mas eu acho que seria mais inapropriado. Mas podemos fazer também, se for o caso. Muito bem. Uma vez posto isso em questão, o Feuerbach começou a notar, né, que aquilo que era proposto pela filosofia até então, na verdade não tinha uma diferença substancial em relação ao conteúdo do discurso da teologia que se tinha desenvolvido até ali. O que ele percebeu? Que aqueles conceitos caros à teologia, sobretudo a teologia medieval e até o início da modernidade, eles encontraram refúgio, vamos dizer assim, né, numa tradução que foi elaborada por um tipo de discurso filosófico, que ele chama de filosofia especulativa. Então, o que o Feuerbach percebeu? Que a modernidade, né, particularmente uma linha de pensamento da modernidade, que é baseada no idealismo, na sobrevalorização do sujeito, em oposição àquilo que não é o sujeito, né? O idealismo se caracteriza justamente por essa relevância da subjetividade frente à objetividade. Então o Feuerbach percebeu nesse excesso de subjetividade da modernidade, né, uma espécie de tradução do discurso da teologia. Daí ele estabelecer uma equivalência entre o discurso da filosofia especulativa e da teologia. Para ele, um e outro são exatamente a mesma coisa. Assim como a teologia faz tudo derivar de Deus e, portanto, de um conceito abstrato, faria Hegel derivar do ser, como algo abstrato. Então o ser hegeliano, na verdade, ele não é muito diferente, a ideia hegeliana, né, não é muito diferente do Deus da teologia. Então, o que o Feuerbach começou a entender? Que há esquemas mentais que são utilizados pela filosofia moderna para traduzir aquilo que já era há muito tempo discutido na teologia. Então, ele percebeu que, de fato, não há uma filosofia. Na verdade, isso que nós dizemos que é uma filosofia, olhando para a modernidade, na verdade é teologia disfarçada. Então, é necessário reposicionar o lugar da filosofia. É necessário reescrever a filosofia a partir de um pressuposto metodológico fundamental. Que pressuposto é esse? O pressuposto do começo. De onde nós vamos começar? Nós vamos começar a partir daquilo que não é a filosofia. E o que é que não é a filosofia? O que não pensa. E o que é que não pensa em nós? É aquilo que a gente simplesmente recebe afecção. É aquilo que nos impacta e que independe, por exemplo, da minha vontade. Por exemplo, a sensação térmica que eu sinto agora é independente da minha subjetividade. O que eu sinto, o que vem de fora de mim, me impacta de certo modo, independente de eu gostar ou não disso. Independente de eu querer ou não isso. Não há uma elaboração primeira do sujeito para receber essa afecção. A elaboração do sujeito é posterior. Imediatamente, a filosofia deve começar com aquilo que é para nós causa de afecção. Tá? Tudo bem até aqui? E aí isso Feuerbach chama de ser. O ser real. Não é um ser abstrato. É um ser concreto. É isso que está aqui. Daí o Feuerbach dizer: como é possível pensar, por exemplo, sem um órgão que pensa? E a filosofia precisa se reconectar com a fisiologia.
Não é? Precisa se reconectar com a fisiologia. Porque se eu não como, por exemplo, como é que eu vou pensar? Se o meu cérebro não tem os nutrientes de que precisa para funcionar, como é que ele vai funcionar? É necessário restabelecer o vínculo mais originário. E para isso, então, eu preciso reconhecer a necessidade e a independência de mim das coisas que estão fora de mim. A isso Feuerbach chama genericamente com o nome de natureza. Tá? Natureza. Então eu vou partir de onde para filosofar? Da natureza. Do que está dado, do que está posto. E de como isso exerce uma afecção sobre mim. Tudo bem? O ser concreto é a condição para o pensar, não o contrário. O ser concreto não é uma produção do pensamento. O que é produção do pensamento é sempre posterior à afecção primeira. Está claro isso, pessoal? Muito bem. Como Feuerbach entendeu que existia aquela identificação entre o discurso da filosofia especulativa e o da teologia, e ele começou a perceber que isso degenerava numa série de problemas para a vida comum dos seres humanos. Isso degenerava em problemas de natureza cognitiva, epistêmica, porque se todo o meu conhecimento é mediado por Deus, percebe? Se toda a minha vida ética é mediada por Deus, se toda a comunidade política é mediada por Deus, então a gente está partindo sempre de uma abstração. Entendem? Então é necessário fazer uma analítica do sujeito, para que a gente consiga entender de onde vem essa ideia de Deus. E aí o Feuerbach escreve, né? Primeiro ele escreve na sua tese de doutoramento, uma obra chamada Der Ratione Una Universale Infinita, ele vai falar sobre alguns elementos importantes que caracterizam a razão em geral, a razão humana em geral. E ele diz uma coisa muito interessante nesse texto, é que a razão é aquilo que nos unifica, de tal maneira que eu posso falar aqui, vocês conseguem decodificar os signos e entender o que eu estou dizendo. Mas a comunicação só é possível porque há uma medida comum entre os seres humanos. Que medida é essa? A racionalidade, a razão. E isso é natural em nós. Isso é natural. Portanto, o homem, pela sua própria natureza, ele é distinto da pura natureza, da pura afecção, uma vez que ele tem a capacidade de refletir, de ponderar, de raciocinar. Entende? Então, a capacidade de abstração é decorrente da natureza interna do homem. É decorrente da natureza interna do homem. Então, a gente elabora a abstração, mas depois de ter sido primeiro afetado pela realidade concreta. Tudo bem até aqui? Sim ou não? Daí, diz o Feuerbach, quando eu penso, e aí ele reposiciona o código cartesiano, lembra que a ideia da modernidade é uma supervalorização do sujeito, o Feuerbach redireciona essa supervalorização do sujeito e concentra na razão alguns atributos importantes que superam essa visão, como eu posso dizer, solipsista do sujeito. Em que sentido? Quando eu penso, eu faço uso dessa medida comum de todos os seres humanos. Daí ele dizer, quando penso, logo eu sou todos os seres humanos. Na minha cabeça eu consigo me representar como eu, um indivíduo, mas eu consigo extrapolar isso. Eu consigo me imaginar como pertencente a uma coisa muito maior que eu individualmente. É a noção de gênero, que para o Feuerbach é muito cara, né? Ela é uma construção, é uma elaboração derivada da capacidade humana de abstração. Então, o que é que faz a minha racionalidade? Ela pega algo que é particular, como eu como indivíduo, e ela elabora uma representação geral disso, na categoria de gênero. Então, eu não sou só o indivíduo, Edmar. Eu sou um ser humano.
eu participo de um gênero que é maior que eu. E assim eu me percebo vinculado necessariamente a outros que são meus iguais. Vejam que então na razão há germens que nos ajudam a entender o direcionamento para uma dimensão ética, para uma dimensão política, e isso não foi posto de fora para dentro, mas é uma expressão daquilo que nós como seres humanos somos. Isso faz parte da nossa natureza. Por isso o ser humano, vai dizer Feuerbach, é aquele momento em que a natureza torna-se consciente de si mesmo. É curioso como isso acontece. Então, lá na essência do cristianismo, sabendo dessa característica, né, ou já tendo desenvolvido essa ideia, o Feuerbach vai me cortando aí, viu? Senão eu vou embora aqui até meio-dia. Sabendo desse pressuposto, então, Feuerbach vai dizer da necessidade de encarnar a razão, né? De carnalizar a razão. Aquilo que os sistemas especulativos não conseguiram fazer. Nós precisamos encarnar essa razão não mais numa entidade transcendente, segundo ele, né? Nós precisamos fazer as pessoas entenderem que isso faz parte da natureza delas, como seres humanos. Tá claro? Sim ou não? Quem está dormindo não tem como saber se está claro, né? Está escuro, quem está com o olho fechado, né? Está escuro. Mas para quem está com o olho aberto, está claro? Show! Vamos para frente, pessoal. Então ele escreve, quando ele termina a tese de doutorado dele, ele escreve uma carta para o professor dele, né? Para o Hegel. E nessa carta, ele elogia muito o Hegel, diz que o Hegel foi um grande mestre na vida dele. Tem sempre uma babaçãozinha no começo, porque senão, né? Você vai escrever para o seu orientador, tem que dar uma babaçãozinha nele, né, Marcos? Marcos sabe principalmente, né? Brincadeira, né? Dizer, você foi uma pessoa muito importante na minha vida, então, aí porque é para a pessoa ficar emocionada, né? Aí depois de ter ficado emocionada, aí o Feuerbach diz, é necessário empreendermos um percurso de encarnação do Logos puro, da racionalidade. Essa encarnação é feita no ser humano. No ser humano. Mas o que é o ser humano? Aí ele precisava explicar melhor o que é esse ser humano, né? E aí a essência do cristianismo vai cumprir um importante papel nesse sentido, fazendo uma espécie de fenomenologia da consciência religiosa. O Feuerbach vai então analisar quais são as estruturas que nos constituem como seres humanos. Estruturas naturais, tá certo? Aquilo que faz que nós sejamos o que somos, naturalmente. Tá certo? Tranquilo? Bem, já posso passar isso aqui porque... Olha só que lindo. Sobre aquele começo da filosofia. Só para citar aqui uma obra de 1841, do Feuerbach, chamada Algumas Considerações sobre o Começo da Filosofia, do Dr. Reif, que foi um cara que publicou um texto sobre esse começo da filosofia, e ele publicou uma obra fazendo uma crítica direta a essa obra do Reif. E ele diz assim, veja aí que lindo, cuidado de vocês não se emocionarem, viu? Porque é lindo, aí tem hora que dá vontade de chorar, você tem que segurar. O começo da filosofia é o começo do saber em geral, e não o começo dela como um saber especial, distinto do saber das ciências reais. Se o começo do saber filosófico e do saber empírico é originariamente um e o mesmo ato, então a filosofia tem evidentemente a tarefa de se recordar antecipadamente desta origem comum, e por conseguinte de começar não com a diferença em relação à empiria, não começar pela pura abstração, pela pura especulação, mas antes com a identidade com ela. Tem que começar da empiria, né? Há sem dúvida uma empiria limitada, miserável, que não se eleva, ou pelo menos, para quem não se perdeu, né? Não quer se elevar ao pensamento filosófico, mas igualmente limitada é uma filosofia que não desce até a empiria.
Não é no fim que a filosofia chega à realidade. É pelo contrário, com a realidade que ela começa. Este é o único caminho natural. Essa palavra é uma palavra importante. Lembra? Natureza? A gente começa da natureza, né? Quer dizer, conforme as coisas e verdadeiro. A transição da empiria à filosofia é uma necessidade. A transição da filosofia à empiria é um arbítrio luxuoso. Vejam só. Quando começamos... Olha, isso aqui é lindo, pessoal. Já estou todo arrepiado só de pensar, porque eu já sei o que é que vem, né? Quando começamos com a realidade e permanecemos nela, a filosofia é em nós uma necessidade duradoura. Olha só. Que lindo, né? Como dizia o Eduardo, dá para fazer uma tatuagem, né? Lindo, pessoal. Ó. A empiria deixa-nos a cada passo em apuros e volta constantemente a impelir-nos para o pensamento. Finita é por isso a filosofia que termina com a empiria. Infinita a que começa com ela. Porque a realidade vai sempre trazendo novidade, né? Vai sempre nos deixando em apuros, exigindo de nós a reflexão. Esta tem sempre matéria para pensar, aquela acaba por esgotar o entendimento. A filosofia que começa com o pensamento desprovido de realidade, termina consequentemente com uma realidade desprovida de pensamento. A filosofia tem de começar com a sua antítese, não é dialética, né? A sua antítese, com o seu alter ego. Caso contrário, permanece constantemente subjetiva, constantemente presa no eu. A filosofia que nada pressupõe, vamos começar do começo, né? Que não pressupõe nada. Se não pressupõe nada, ela está pressupondo a si mesma, né? A filosofia que nada pressupõe é a filosofia que se pressupõe a si mesma. A filosofia que começa igualmente com si mesma. É uma filosofia desonesta, que foi. Desonesta. De raiz. Deu para entender esse ponto, pessoal? Sim ou não? Pronto, vamos para frente. Eu vou passar aqui adiante para a gente ir direto para... Aqui, ó, a linguagem, mas não vou entrar na linguagem não. Viu, Marcos Fábio? Senão eu me açoito. Tá olhando para mim com um jeito assim, que eu não vou olhar para ti. Né? Evitar. Ele está chateado porque é rebelião, né? É compreensível. Eu pensei que ia ter mais amor. É compreensível. Já, calma. É agora que vai chegar no amor. Vai ficar feliz agora. Muito bem. Então, Feuerbach empreende lá na essência do cristianismo a tentativa de fazer uma analítica, né? Não sei se essa é uma boa palavra, mas não me ocorre outra no momento. Feuerbach, já que a grande sacada dele foi identificar o discurso da teologia e da filosofia especulativa, e olhando para a sua realidade, lembrem-se que nós estamos no século XIX. Todo mundo deve se lembrar das aulas de história da filosofia, das aulas de história do ensino médio, né? Deve se lembrar do contexto histórico do século XVIII, dos iluminismos, né? Que aparecem ali, a presença muito marcada do discurso religioso nas instituições, inclusive na política, né? Nas preleções sobre a essência da religião. O Feuerbach diz claramente que quem se declarasse antirreligioso não conseguia nada no serviço público porque era rechaçado, né? Não podia, então você tinha que ficar na sua. Se você dissesse qualquer né? E isso ele experimentou na carne, porque o Feuerbach em 1830 escreveu um livro chamado Pensamentos sobre Morte e Imortalidade, em que ele mostra a incompatibilidade lógica e ontológica da aceitação de uma vida depois da morte, porque seria uma vida contrária à natureza. Porque se a morte é um fenômeno natural, uma vida que sobrevive à morte, ela é oposta à doutrina da natureza.
Ou a gente aceita a natureza, ou a gente aceita essa doutrina, né? E o Feuerbach, quando desenvolveu essa tese, ele publicou isso anonimamente, porque ele tinha medo de represálias. E descobriram que o texto era dele. Nunca mais ele pôde pisar na universidade. Ele foi ostracizado do convívio com as pessoas. E ele teve que ir morar no campo, foi sustentado pela mulher o resto da vida. A mulher tinha uma fábrica de porcelana e ele viveu dos proventos dessa fábrica da mulher o resto da vida, porque ele não podia se pronunciar publicamente. Por quê? Segundo ele, por causa desse espírito que pairava na Alemanha da época, né? De que tudo aquilo que gerasse uma reflexão, que porventura colocasse em dúvida, né? Colocasse questões a respeito de elementos religiosos, era radicalmente afastado do convívio das pessoas. Então o Feuerbach sofreu isso na pele, não foi só teoricamente, e teoricamente também. Para quem fez curso de filosofia aqui, se não tiver sido na UVA, porque tem eu aqui que estudo Feuerbach, muito provavelmente não terá ouvido falar em Feuerbach. Até hoje. Ele foi banido da academia. Foi banido mesmo. E quando muito ele é mencionado como um ponto de passagem entre Hegel e Marx. Também ele teve um azar desgraçado, né? Porque nasceu entre Hegel e Marx, né? Se tivesse nascido em outra época, certamente ele seria mais conhecido, né? Mas entre Hegel e Marx é covardia. Então a gente conhece o Feuerbach pelas lentes do Marx, normalmente. Que foi extremamente injusto com o Feuerbach, porque muitos elementos que tem na crítica da economia política do Marx estão presentes no Feuerbach. Né? Mas ele matou o pai sem dó e nem piedade. Né? Até o Engels escrever, né? O Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã, colocando o Feuerbach entre os filósofos especulativos, né? Entre os idealistas. Quer dizer, foi um cara que sofreu bastante, já entre os seus contemporâneos, né? Mas vamos para frente. Então, fazendo essa analítica do ser humano, perseguindo essa pista de que a religião poderia nos ajudar a entender alguma coisa sobre o ser humano, afinal de contas, parece que, se a gente olhar para a história da humanidade, a gente vai ver traços religiosos, né? Embora as religiões sejam diferentes, obviamente, mas nós vamos ver traços de crenças religiosas em diferentes povos de diferentes épocas. Por que será que isso acontece? Né? Então, perseguindo essa pista, inicialmente o Feuerbach faz uma avaliação da religião cristã. E isso ele faz na essência do cristianismo. Eu estava comentando ali com os meninos antes de começar, que uma vez eu estava passando lá em Belo Horizonte, aí tinha uma livraria, aí tinha lá a seção espiritualidade, né? Aí estava lá a essência do cristianismo, em destaque. Eu tirei até uma foto, né? Porque esse livro é uma crítica muito dura ao cristianismo, né? Mas estava lá na seção de espiritualidade. Você já pensou, aquela senhorinha compra o livro, aí chega em casa, vai ler, né? Achando que sei lá, São João da Cruz, né? O meu amado é meu, Santa Teresinha do Menino Jesus, aí de repente encontra o Feuerbach dizendo, né, que Deus é uma criação da mente humana, né? Aí, Ave Maria, né? Benze 100 vezes o livro, né? Está excomungando. Mas aconteceu que sua mãe tinha dado o livro e caiu. Diz. Aqui na UFA, os livros do Feuerbach também tem uma sessão. Olha aí, lindo, né? Mas por causa do nome, né? A essência do cristianismo, então o pessoal, né? Olha só, então lá na essência do cristianismo, o Feuerbach vai encontrar algumas características que nos levam a entender quem é o ser humano. Ele diz que a religião cristã nos ajuda nesse sentido, tá? E aliás, uma coisa importante de se dizer, desde muito cedo, o Feuerbach faz uma distinção importante entre a doutrina de Cristo e o cristianismo. Entre a doutrina de Jesus e a teologia cristã. Ele diz que são duas coisas radicalmente diferentes e inconsideráveis, inclusive. Tem uma obra do Feuerbach de 1838 que se chama Pierre Bayle. Ele faz um comentário sobre a obra de Pierre Bayle, ou Pierre Bayle, não sei como é que vocês podem pronunciar.
em que ele diz: nós precisamos estabelecer uma diferença muito clara entre a doutrina de Cristo e a teologia cristã. Por quê? Porque a doutrina de Cristo é baseada no amor. A teologia cristã é baseada na abstração. Então nós temos um problema, uma impossibilidade de alinhamento entre a doutrina de Cristo e a teologia cristã, né? É a mesma coisa que existe, a juízo dele, entre a filosofia que ele propõe e a filosofia especulativa. Por isso que ele diz que elas nem poderiam ser chamadas de filosofia, porque elas traem a filosofia. Tá? Então, olhando lá para a essência do cristianismo, o que é que ele diz sobre o ser humano? Olha só. Ele diz que o ser humano, ele é constituído por três forças, três elementos essenciais. Vamos ver esses três elementos. Novamente, uma coisa, eu sou muito religioso, tá, pessoal? Eu sou diácono e quando eu rezo, eu às vezes peço a Deus a capacidade de escrever como esse sujeito, porque é muito bonito o jeito que ele escreve, tá certo? Com cuidado de vocês não se apaixonarem, é um perigo. Olha só o que ele diz. Um homem completo possui a força do pensamento, a força da vontade e a força do coração. Olha que lindo! A força do pensamento é a luz do conhecimento, que nos vem, portanto, por um elemento natural. Vocês lembram da metafísica do Aristóteles, começo da metafísica? Por natureza, todos os seres humanos tendem ao saber. Por natureza. Tem uma coisa natural que inclina-nos ao conhecimento. Feuerbach chama de trib, de instinto. Há um instinto, um impulso humano para conhecer as coisas. Graças à nossa própria natureza interna, já que nós temos pensamento. A força da vontade é a energia do caráter. A gente deseja, não deseja? Sim ou não? E aí lá na frente, nos textos de maturidade, o Feuerbach vai estabelecer uma diferença entre vontade e desejo. A vontade é sempre limitada, condicionada à natureza. Você não pode dizer, eu tenho vontade de voar, pois voe. Pule, suba num prédio e pule, para ver. Não adianta, né? Por quê? Porque a vontade é sempre condicionada pela natureza. Então o homem só pode querer o que ele pode fazer. A vontade é sempre condicionada às limitações naturais. O desejo não, o desejo é ilimitado. No seu desejo, na sua imaginação, você voa, você fala o que você quiser, mas é só na sua cabeça. Não é? Então o desejo é ilimitado. Da natureza do desejo ser ilimitado. A vontade não. A vontade ela é condicionada. Né? E a força do coração é o amor. Olha aí que lindo, pessoal. Razão, amor e vontade são perfeições. São os mais altos poderes. São a essência absoluta do homem enquanto homem e a finalidade da sua existência. Observem essa expressão. O homem existe para realizar essas finalidades. Está entendendo? Você existe para amar. Você existe para querer. Você existe para saber. E não são coisas que você simplesmente domina. São coisas que dominam você. São energias, como se fosse uma energia, que me move. Entende? Razão, amor e vontade são perfeições, são os mais altos poderes, são a essência absoluta do homem enquanto homem e a finalidade de sua existência. O homem existe para conhecer, para amar e para querer. Mas qual a finalidade da razão? A razão, ela tem uma finalidade em si mesma. Qual a finalidade do amor? O amor. Da vontade, o livre-arbítrio. Conhecemos para conhecer, amamos para amar, queremos para querer, isto é, para sermos livres. A essência verdadeira é a que pensa, que ama, que deseja. Verdadeiro, perfeito, divino é apenas o que existe em função de si mesmo. Assim é o amor, assim a razão, assim a vontade. A trindade divina no homem e que está acima do homem individual. Lembra que nós somos um gênero? Está acima do homem individual é a unidade de razão, amor e vontade. Então isso aqui nos
une, nos vincula naturalmente. Razão, imaginação, fantasia, representação, opinião, vontade, amor ou coração não são poderes que o homem possui, porque ele é nada sem eles. Olha que bonito. Ele só é o que é através deles. São, pois, como os elementos que fundamentam a sua essência e que ele nem possui nem produz. São poderes que o animam, o determinam, o dominam. São poderes divinos, absolutos, aos quais ele não pode oferecer existência. Isso é o ser humano. Então, olhando para esse conjunto de elementos constitutivos, é que o Feuerbach vai chegar à apresentação da necessidade que o homem tem, natural, de uma religião. O homem é naturalmente religioso. Lá no Pierre Bailey, o Feuerbach usa uma expressão ainda mais categórica. Categórica é uma palavra bem moderna, né? E é essa palavra mesmo. Ele diz que a religião é uma categoria. Categoria era uma noção que era muito utilizada pela filosofia kantiana. Se lembram das tábuas das categorias? Pronto. Então, a religião não é um acréscimo para o homem. Faz parte da sua constituição como ser humano. O ser humano é um animal religioso. Agora, o que é essa religião por fora? A religião, ela tem o objetivo de congregar as pessoas, articular as pessoas, juntar. A religião é liga. Se ela for pensada a partir desses constitutivos naturais. Se ela for pensada a partir da abstração, aí ela não liga, ela desliga. É tipo assim, eu amo você, mas só se você acreditar no que eu acredito. Se você não acreditar no que eu acredito, eu espero que o Satanás esteja com o espeto lhe esperando no inferno. Entende? Eu quero que você seja condenado para toda a eternidade você sofrer. Então, na cabeça do Feuerbach, ele diz, esse amor é um amor falso. É um amor fajuto. É um amor mentiroso. Por quê? Porque ele está sendo mediado por uma coisa que não é natural. Que é uma coisa especial que foi adicionada. Por quem? Aí o Feuerbach diz pela teologia. Que elemento é esse? É um elemento abstrativo, a fé. Você precisa acreditar no que eu acredito para que eu ame você. Então eu já não amo o ser humano pelo ser humano. Eu amo o ser humano só se ele tiver mediado pelas mesmas mediações que eu. Entendeu o problema? Então, ao invés de unir esse tipo de compreensão da religião, separa. Então, o que é que ele quer? Restituir a religião à sua verdade. Ou seja, religar os indivíduos. E qual é o vínculo possível para religar os indivíduos? Os vínculos naturais. Razão, amor e vontade. Nós precisamos voltar aos nossos elementos constitutivos, à nossa natureza. A isso Feuerbach chama de homem integral, né? É o homem total, o homem na sua totalidade. Não um homem parcializado das teologias, das filosofias especulativas, que valorizam o pensamento, mas desvalorizam a sensibilidade. Isso aí não é um homem integral, porque eu sou um complexo de coisas. Tá certo? Sim ou não? Nós vamos passar para o amor, para o Marcos Fábio ficar feliz. Dentro desse conjunto de coisas, pessoal, aparece, né? Eu não vou fazer o detalhamento de tudo por conta do tempo. Mas uma coisa importante, me parece, é o elemento da vontade, porque é aí que vai aparecer o amor, né? Eu vou dar um salto aqui do livro. Eu escolhi o tema do amor justamente porque ele nos permite fazer uma espécie de transição, né? Ele é como que o fio condutor de todo o livro.
Afinal de contas, é a partir da noção de amor, né? Aliás, a noção de amor, para compreendê-la, a gente precisa partir para a antropologia feuerbackiana, né? Desse elemento emana toda a consequência ética do livro, e também a partir desse elemento se pode vislumbrar alguns aspectos políticos, tá? Então agora eu vou ler para ser mais objetivo, porque eu estou ficando assim doido do olho do Marcos Fábio, né? Sobre os elementos naturalistas da provocação ética da essência do cristianismo. Me perdoem se está sendo muito cansativo, tá, pessoal? Mas vai ser pior agora, porque agora é lendo, né? Aí vai ser pior, né? Para frente. Então, os contornos antropológicos expressos nas primeiras seções de essência do cristianismo fazem ver que a tematização do mundo humano é a chave interpretativa por excelência para a compreensão da obra. Lembrando que a essência do cristianismo trata especificamente do cristianismo, né? Depois que o Feuerbach publicou essa obra, por exemplo, apareceram muitas críticas, né, dizendo que o Feuerbach então tinha, na verdade, feito uma espécie de transliteração. O que era Deus, agora ele colocou o ser humano. Né? Aí ele disse, não, peraí, é porque eu estou falando da religião cristã, mas é necessário explicar que há muitos elementos que precisam ainda de aprofundamento e que estão na base de todas as religiões. E aí ele escreveu uma outra obra chamada A Essência da Religião. Né? A Essência da Religião. E lá ele tentou mostrar, nós não vamos tratar disso aqui, porque não é o nosso objeto, mas ele tentou mostrar que todas as religiões partem do mesmo pressuposto. Dois elementos de base incentivam o ser humano a constituir religião. Primeiro, o sentimento de dependência. Nós somos dependentes tanto dos demais, como somos dependentes de algo que não vem de nós. Nós somos dependentes da natureza. Acontece um terremoto, mata 10 mil pessoas. Acabou-se. Acabou-se. Sem a natureza nós não somos. Nós estamos acabando com o planeta, né? O Robert Kurtz que diz, né, na dialética do Karel Kozik, na dialética do concreto, e o Robert Kurtz também defende a tese de que há uma irracionalidade no capital que é justamente acabar com as condições de sobrevivência do próprio ser humano. Aí acaba o capital junto, né? É curioso, né? A gente destrói o planeta e se destrói, né? Sem a natureza nós não somos. Então há uma dependência imediata do ser humano em relação à natureza. Esse sentimento de dependência faz com que a gente constitua, né, a necessidade de transcendência. E um outro elemento importante, o medo. Principalmente o medo da morte. Ora, nos contratualistas, como Hobbes, por exemplo, a gente vai ver que o medo da morte justifica o Estado, né? Ora, melhor ir na minha liberdade na mão do soberano do que correr o risco de ser assassinado de madrugada, que não tinha dormido. Não é não? É mais negócio. Né? Então o medo da morte, né, ele também cria deuses, vai dizer o Freud. Constitui a necessidade de transcendência. Por quê? Porque a nossa razão, ela não tem uma capacidade geral. O animal não se coloca essas coisas, né? Mas nós nos colocamos. Quando a gente pensa, amanhã eu posso não estar aqui, vixe, isso gera crise, angústia, né? Por quê? Porque a minha razão tende ao infinito, enquanto eu, como indivíduo, sou limitado. É por isso que a gente postula a necessidade de uma imortalidade, né? Porque a gente não se conforma com a ideia de que nós vamos morrer. E vai todo mundo morrer. Ah, mas eu não gosto dessa ideia. Não interessa se você gosta ou não. A natureza, vai dizer o Feuerbach lá na essência da religião e das preleções, não ouve os reclamos do homem. Ela é surda e muda. Aí o que é que a gente faz para superar isso? A gente reza. Percebe?
A oração é uma tentativa de superar a angústia que nos causa a limitação. A oração, por exemplo, ela só é dirigida a nós, né? É uma expressão de egoísmo, vai dizer que você ficou doente, você pegou uma bactéria terrível, ou um vírus mortal, você reza pelo vírus? Você reza para o vírus morrer, não é não? Veja, é uma expressão de egoísmo, vai dizer o Fábio, né? Porque eu não rezo pela natureza toda, eu rezo pela minha sobrevivência. E que o vírus é que se exploda, eu quero que ele morra, porque eu quero viver. É uma expressão também da tentativa de perseverar no próprio ser. Isso vem do Spinoza, né? Do Conatus, né? A perseverança no próprio ser, que tem a ver com um instinto natural de todo ser humano, vai dizer o Fórum, que é um instinto de autopreservação e um instinto de felicidade. Tudo isso é natural em nós. Não é sobrenatural, segundo ele. Isso é natural. Faz parte de nós. É por isso que a gente é religioso, né? Ele vai dizer. Então, voltando, né? Embora não seja possível detalhar essa antropologia unívoca. Vamos para frente. Que a provocação ética esteja ali incluída, né, na essência do cristianismo, não significa dizer necessário, obviamente, que esteja concluída nessa obra. De fato, não está. De maneira geral, parte da bibliografia especializada tende a considerar que o tema da ética ocuparia a Feuerbach quase que exclusivamente na fase final de seu pensamento. Mas isso não parece ser o caso. A minha opinião é diferente, né? Acho que não é bem assim. Embora os comentadores tenham razão em perceber no Feuerbach da maturidade uma preocupação mais detida em relação a esse tema, né? Principalmente considerando os escritos a partir do final da década de 50 em diante, como é o caso da teogonia. Teogonia. O que é que significa teogonia? A palavra teogonia significa o quê? Bora, mano. Teogonia. Gonos, em grego, significa origem. Daí as gônadas, né? Que dão origem a um novo indivíduo. Gonos. Daí vem o genesi, né? O Gênesis. Theos, Deus, né? De onde vêm os deuses, né? Qual a origem dos deuses? E ali o Feuerbach vai dizer que eles têm a ver com o desejo limitado, nessa obra, né? Na teogonia. Essa obra, infelizmente, nós não temos em português, mas tem em italiano, né? Já ajuda muito. Melhor do que alemão, né? Sobre espiritualismo e materialismo, essa é uma obra-chave para a compreensão do problema ético do Feuerbach. Aqui ele faz uma crítica direta à moral kantiana, né? Segundo o Feuerbach, ela é construída sobre uma vontade que não tem carne nem sangue. É uma vontade pura. Não existe uma vontade pura. Existe a minha vontade e a sua. Não tem vontade pura. Isso não existe. É abstração. Né? Olha, uma moral fundada numa abstração vai dar problema. Porque nós não somos uma abstração, nós somos de carne e osso. Vai dar abacaxi. Né? Então, aí, sobre espiritualismo e materialismo. E o eudaimonismo, que é a obra por excelência, quando ele vai falar sobre o instinto de felicidade. Todo ser humano quer ser feliz. Não tem o primeiro que não queira. Às vezes a gente busca no lugar errado, né? Mas o que a gente quer é. Também é certo que obras anteriores anunciam questões morais, dentre as quais, né, a minha opinião é que a essência do cristianismo também tem algumas coisas. Para demonstrá-lo, e aí nós vamos a algumas questões da essência do cristianismo. Para demonstrá-lo, basta ter em vista determinados trechos de essência do cristianismo, pelos quais é possível notar que Feuerbach parece admitir uma moral, cuja matriz resulta de sua postura um tanto naturalista, e, portanto, não convencionalista. A moral é natural no ser humano. Natural. Por conta daquela sua constituição interna. Razão, vontade. Né?
Essa posição poderia ser confirmada desde que consideremos alguns elementos básicos, quais sejam, primeiro, os elementos constitutivos da essência humana, e segundo, a independência da moral em relação à religião. O foi uma coisa, outra coisa, né? É ado a ado, cada um no seu quadrado, né? Moral é uma coisa, religião é outra. Ah, mas as religiões têm um conjunto de prescrições morais. Tudo bem, mas elas em si mesmas não são necessariamente vinculadas, né? Quanto ao primeiro aspecto, é importante ter em conta que Feuerbach admite de antemão o inacabamento antropológico como essência do indivíduo. Nós somos imperfeitos individualmente, mas como essência humana nós somos perfeitos. O que eu não posso, o outro pode. A gente se completa. A gente se complementa. E isso vai ser tão importante para o Feuerbach que quando ele vai falar dos aspectos políticos, ele parte da teoria hegeliana do reconhecimento, né? Nós fazemos parte de uma coisa maior. Por isso eu, para o Feuerbach, ele é simultaneamente um tu, porque eu posso me colocar no lugar do outro, né? Eu posso me representar como eu e tu ao mesmo tempo. Ou que é o mesmo, que o homem não é por natureza como ele deve ser. Isso está já no prefácio, né, da Essência do Cristianismo, o primeiro prefácio. Isso parece querer significar que o homem não é, que não está pronto, ou dado definitivamente a priori, senão que é um sendo, uma autoconstrução presente e permanente, de tal modo que o apelo ético da obra em questão seria inaugurado e iluminado pelo mesmo epigrama socrático, né? O conhece-te a ti mesmo, que justifica o interesse prático feuerbachiano ali expresso, cujo fundamento estaria assentado a juízo do autor em fatos objetivos, atuais ou históricos. Vou passar aqui mais para frente. Da exigência e da emergência do tema do homem integral na filosofia feuerbachiana, desde sua pesquisa doutoral ao que valida na frente. De fato, a questão já se apresenta tematizada em Nussing, em A Essência do Cristianismo, figurando como um tipo de fio condutor para a exposição, pois que a busca por recuperar ou restabelecer a unidade cindida do humano é um imperativo, e é um imperativo moral para Feuerbach, do qual ele não pretende fugir. Nessa perspectiva, o exame da religião cristã teria inicialmente por pressuposto a necessidade de recuperar o homem integral. Então, há uma intenção de fundo para elaborar uma crítica da teologia. E o interesse é recuperar o ser humano, valorizar o ser humano, né? Algo que pode ser compreendido também como uma exigência moral. Para frente. Eu vou passar aqui. E é aqui que vai entrar o tema do amor, pessoal. Olha só. Voltando lá àquela expressão que ele tinha dito, né? Que razão, amor e vontade são perfeições, são os mais altos poderes, a essência absoluta do homem enquanto homem, a finalidade de sua existência. O homem existe para conhecer, para amar e para querer. Estes não são poderes que o homem possui, são poderes que o animam, determinam e dominam. Eu estou retomando aqui aquela citação, né? E ele continua dizendo o seguinte: quando oprimes uma paixão, quando abandonas um hábito, em síntese, quando consegues uma vitória sobre ti mesmo, é essa força vitoriosa, aquela energia da vontade, né? Que é o poder da moral que se apoderou de ti e que te enche de indignação contra ti mesmo e contra tuas fraquezas individuais. Vejam então que há uma energia moral, né? No interior do indivíduo, e isso é dado naturalmente pela nossa própria constituição humana. O que significa, entre outras coisas, que a consciência moral jamais abandona o indivíduo como homem singular, mas que o acompanha sempre atualmente, vinculando-o a um tipo de obrigação permanente, embora por vezes ele nem a considere uma necessidade. Vamos para frente. Claro que ele pode saber o que deve fazer, mas ele pode não fazê-lo, né?
Ele pode saber o que precisa ser feito, mas ele pode dizer, não vou fazer. E ele não o faz, porque ele é livre. Feuerbach também diz isso, né? Desde a publicação do seu Pierre Bayle, Feuerbach destacava a importância de estabelecer uma diferença, né? Uma independência da moral em relação à religião. A relevância da discussão lá desenvolvida é reconhecida pela essência do cristianismo, de modo que a consignaria textualmente a ideia de que aquela obra anterior atua como um complemento. Ele diz isso, né, no prefácio. Para tratar especificamente da questão, Feuerbach defendia, lá no Pierre Bayle, a existência de certas motivações ou fundamentos naturais para a execução de ações boas. Isso significaria que não é a religião que confere valor moral ao bem, pois o bem que fazemos, diz o Feuerbach, não provém da fé. O bem tem um valor em si mesmo. Deus é bom porque o bem é bom em si mesmo. Então nós atribuímos essa qualidade a Deus porque o superlativizamos a partir da ideia de bem, segundo Feuerbach, né? Ao contrário da fé, que diz que uma ação é boa quando é de acordo com a vontade de Deus, a natureza nos diz que o bem é bom por si mesmo. Então nós devemos praticar o bem por ele mesmo. Não porque Deus quer ou porque o fulano mandou, mas porque é naturalmente uma inclinação humana reconhecer uma diferença entre o bem e o mal, né? Para chegar a essa conclusão, Feuerbach passa a uma avaliação do problema ético a partir do vínculo que por vezes se estabelece entre as ideias de Deus e de bem. E aí ele vai dizer, Deus não é o princípio da ética enquanto Deus em geral, mas enquanto é o bem. Porque o princípio da ética é o bem e a liberdade, né? Precisamos dessas duas noções, né? Aqui se considera não o sujeito, mas apenas o predicado. O que interessa não é a ideia de Deus para a ética, o que interessa é a ideia de bem. E ele já tinha dito numa outra obra que o predicado é a verdade do sujeito, né? A gente se interessa é pelos predicados de Deus, não é pelo sujeito, é pelos predicados de Deus. É pela sabedoria de Deus, é pela bondade de Deus, né? Então isso é o que interessa. Então isso é a verdade do conceito de Deus, vai dizer Feuerbach, né? É por isso, indiferente se pões como princípio a Deus como o bem ou o bem em si para si, posto que Deus é o princípio da ética exclusivamente nesta determinação. Então há uma diferença aí. E aí o Feuerbach vai dizer que então o Kant sacou isso muito bem, né? Ao estabelecer uma diferença entre a moral e a religião. Todo mundo sabe, lá no início da obra do Kant sobre a religião nos limites da simples razão, ele diz que a moral não acrescenta nenhum valor constitutivo, aliás, a religião não acrescenta nenhum valor constitutivo à moral, mas nós somos conduzidos da moral à religião apenas se e somente se consideramos os mandamentos morais como se fossem mandamentos divinos. Então a moral e a religião são âmbitos que podem ser complementares, e de fato na ética kantiana são complementares. A religião tem um importante papel moral na filosofia kantiana, mas do ponto de vista principiológico são radicalmente diferentes, né? O fundamento da moral é o bem em si mesmo. Essa posição é reforçada lá no Pierre Bayle, quando Feuerbach faz generosos elogios à ética kantiana, e particularmente ao seu imperativo categórico. Imperativo categórico, lembrando, né, todo mundo sabe, age de tal modo que tu possas ao mesmo tempo querer que a máxima da tua ação se torne uma lei universal. Então, não é porque Deus quer, age de tal modo como se Deus quisesse que você fizesse isso, né? Não. Aí é lá na religião. Age de tal modo como se os mandamentos morais fossem emanados por Deus, né? Fossem vontade de Deus. Aí é outra história. Mas do ponto de vista do princípio, né, a moral se basta, na medida em que esta pôs acento na importância de estabelecer a distinção, né? E aí vem aqui o que diz o Feuerbach lá no Pierre Bayle. Olha que bonito.
Só a ética é a verdadeira religião. Se a gente pensar a religião naquele sentido, da liga, né? Da vinculação. Porque ela não precisa de nada especial para ligar os indivíduos entre si. O que ela precisa é do quê? Da natureza humana. Dos elementos constitutivos da natureza humana. Né? Só a ética é a verdadeira religião. Ela é o espírito da religião. Depois o Feuerbach vai dizer a mesma coisa da política. Né? Nos princípios da filosofia, a necessidade de uma transformação. Vai dizer, a política é a nossa religião. Né? O espírito abertamente expresso, seguro de si mesmo, que não se engana e se ilude com imagens fantásticas. A teologia que se põe acima da ética é tão perniciosa aos estados, à vida, bem como às ciências. No final da essência do cristianismo, o Feuerbach diz que quando a gente funda a moral e o direito sobre a religião, nós somos capazes de fazer as coisas mais terríveis. E historicamente nós podemos constatar isso. Né? E para o Feuerbach, a filosofia ela atua a partir de dois elementos fundamentais, a natureza e da história. A história ensina muito. O Feuerbach diz que ela revela todos os segredos, né? A história revela todos os segredos. Quem põe algo acima do dever, na sua intenção, já transgrediu o dever. Se o que me interessa é fazer a vontade de Deus, então eu estou pouco me lixando do que é importante, do que deve ser feito. Não me interessa. O mais importante é a vontade de Deus. Né? Só para quem a ética mesma é teologia, e os deveres com a humanidade são os deveres para com Deus, só para ele esse dever é uma necessidade divina. É uma verdade. E como é que isso se expressa concretamente? Né? Isso se expressa a partir do amor, que é aquele constitutivo essencial dos seres humanos. É fundamentado nesses elementos, previamente discutidos em Pierre Ribeiro, que a essência do cristianismo retoma as chaves de leitura da temática moral, destacando que a religião não pode prescindir da fé, no caso da teologia cristã, e que esta, por sua vez, não inspira nenhuma intenção realmente moral humana. Isso aqui é uma afirmação bem pesada. Tem afirmações mais duras no Pierre Ribeiro. No Pierre Ribeiro tem uma afirmação. Eu estou com essas coisas bem frescas na cabeça porque eu estou escrevendo sobre isso. Né? O Feuerbach diz assim, que Chagas aberto. É este bicho aqui, Marcos Feuerbach, que está ruim. Ele diz assim que a fé não é capaz de tornar necessariamente um indivíduo moral, de insuflar sentimentos morais realmente nos homens, a não ser quando se trata de inflamar neles o ódio. Isso é pesado, né? Isso é pesado. Mas isso deve nos levar a uma reflexão, né? Se a gente, por exemplo, professa algum tipo de religião, mas se torna cada dia uma pessoa pior, isso deve nos levar a nos questionar muito a qualidade disso, né? Parou aqui, graças a Deus, né? Olha, até o bicho aqui está boicotando fora, né? Ele diz, ó, a fé elimina o fundamento originário da moral, em troca de uma base sobrenatural e dissociativa, porque é especial. Feuerbach insiste em dizer que no caso do homem de fé, olha o que é que ele diz, ó, não é o próprio amor, não é o objeto do amor. Qual é o objeto do amor? O homem, o amor do homem pelo homem, o ser humano pelo ser humano, né? A base de toda moral, o impulso das suas boas ações. O homem de fé, ele é moral porque Deus pede. Não porque é bom ser moral. Não porque os outros são destinatários do meu amor. Entendem? Tem uma mediação aí que não é natural, né? Não, o homem de fé pratica o bem não pelo bem, não pelo homem, mas por Deus. Por gratidão a Deus, que fez tudo por ele, e pelo qual também ele, por sua vez, deve fazer tudo o que lhe for possível. Né? Por substituir, por assim dizer, o fundamento da moral,
a fé acaba por realçar como virtude o que não é virtude, sobrelevando uma virtude aparente, que está em clara oposição com a virtude real, verdadeira, caracterizada pela realização do bem por si mesmo, que é o amor, né? Feuerbach diz. Em outros termos, significa que a moral verdadeira, que se funda no amor, característico da essência humana, é transformada em imoralidade no amor aparente pregado pela teologia cristã. Porque este é contraditório em si mesmo, pois que toma por alicerce um elemento excludente, a fé. Então, como ela toma esse pressuposto, ela já se contradiz, né? Não pode ser então um amor, porque ele tem uma mediação exclusiva. Daí Feuerbach informar que o amor cristão não passa de um amor anormal. Olha que pesado, né, pessoal? Um amor anormal. Porque, volto a dizer, eu só amo se você acreditar no que eu acredito. E se você não acreditar no que eu acredito, se prepare. O inferno está lhe esperando. De um amor sem amor. Olha que pesado, né? Posto que o amor verdadeiro é de natureza universal, mas a fé não é assim, a fé é especial, é de um grupo. Por esse motivo, a essência do cristianismo nos informa que o amor da fé é apenas uma figura retórica, uma ficção poética da fé.